Romanos capítulo 8, versículo 15. Batismo, certificado de adoção. Paizinho, nós estamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, a tua graça sobre nós para falar da tua palavra. Ó Deus, a palavra é tua, ela não é minha. Ajuda-me, Pai, a falar de acordo com o teu Espírito. E que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e nos dê, Pai, todo o entendimento para que a gente possa sair daqui entendendo que somos teus filhos através da adoção. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Batismo, certificado de adoção. Batismo, certificado, selo, garantia de adoção. Nós vamos falar sobre isso hoje. Esse versículo de Romanos 8, capítulo 15, diz assim: porque não recebeste, de maneira nenhuma nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito, esse espírito com letra maiúscula, não recebemos o espírito de escravidão com letra minúscula, espírito, mas recebemos o espírito com letra maiúscula, o espírito do Senhor, o espírito de Cristo, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Todo aquele que recebe esse batismo, e esse é o batismo, o Espírito Santo, ele é selado, ele é carimbado, certificado como filho de Deus. Ok? Eu andei fazendo uma pesquisa para poder entender como é que é a adoção no Brasil. E eu ia até me comunicar com uma pastora amiga nossa, que ela adotou uma criança e ela teve um período muito difícil para a adoção e eu fiquei com vergonha de perguntar, então eu não perguntei ela não, mas de repente no futuro eu pergunte. Mas a adoção é um processo muito demorado. A adoção no Brasil é um processo muito demorado. Mas o que é a adoção? Uma forma de exemplo é o acolhimento voluntário de uma pessoa ou um animal. É porque eu busquei na internet. Então você pode adotar uma pessoa, mas também pode adotar. Não me olha com essa cara não, tá vendo? Um animal como integrante de uma família ou de uma casa, sendo assim um animal, tá? Então, o que é a adoção? É um ato voluntário. Ninguém é obrigado a cuidar de filho nenhum, de ninguém. Ninguém pode chegar na tua porta e dizer, cuida da minha criança. Chega aqui, toma conta. Não. Você tem que voluntariamente escolher cuidar daquela criança. Ok? Essa é uma lei de Deus que Deus colocou no nosso coração. O entendimento que nós temos a capacidade de escolher. Tá bom? E esse processo é um processo longo. Geralmente ele dura 120 dias, o processo de entendimento para a adoção. São 4 meses, dependendo que pode ser, mas se for acima dos 5 anos. Porque geralmente a pessoa que vai adotar, ela procura bebê, para ser mais fácil a educação. E muitos adolescentes, jovens, eles têm sido esquecidos porque ninguém quer adotar um adolescente, um pré-adolescente. Mas quando é adolescente, por já terem uma certa criação, uma certa conduta, fica mais difícil. Mas como que funciona esse processo de adoção? Primeiro, a decisão, de adoção, o desejo de adotar, a ideia voluntária de querer trazer mais um membro para a sua casa. O casal, ou a pessoa decide, então ela tem essa ação voluntária de querer escolher alguém para fazer parte da sua família. A segunda coisa é a análise de documentos. Eles fazem uma análise rigorosa para saber se você não deve ninguém, para saber se a casa é própria, é sua, se você tem carro, se você tem geladeiras em casa, e tudo faz um levantamento rigoroso dos documentos para ver se está tudo em ordem, se você não está sendo procurado pela DEPAL,
pela polícia, se você não tem outro nome, está fugindo, alguma coisa desse tipo, e para saber também se você não tem algum envolvimento errado. Então, há uma análise de documentação. Depois, uma avaliação de uma equipe interprofissional, psicólogos, médicos, interprofissional, né? O pessoal da área da saúde aí que sabe, porque vai na tua casa saber se você... A assistência social, eles vão pesquisar você no seu interior, se você não tem doenças para transmitir para a criança. Então, vão fazer uma avaliação total na tua vida, se você não tem parentes com problemas, e faz essa pesquisa na sua vida. Depois, você participa de um programa para te ajudar a entender como funciona a adoção, como funciona você com criança dentro de casa, como funciona se acontecer uma coisa estranha, qual é a tua atitude, como você deve agir, o que a lei fala na questão de bater ou não bater, como educar, como não educar. Então você participa de um programa. Depois dessas etapas, há uma análise do judiciário para saber se a documentação, se os profissionais da saúde e a preparação que você fez está ok. Depois eles vão pegar, o judiciário vai julgar, vai ver os papéis, vai ver o que os profissionais falaram, o que o seu documento fala, se você participou do programa de adoção, e aí sim vai botar você numa lista de espera para você poder ser escolhido, porque eles vão ver o perfil da criança e o seu perfil para você ver se encaixa. Porque você vai dizer que quer uma criança negra, ou se você quer uma criança branca, ou se você quer uma criança parda, a idade da criança, se ela é japonesa, brasileira, espanhola, sei lá. Então eles vão procurar aquilo que você voluntariamente desejou no seu coração e vai entrar no sistema até que ache alguma coisa parecida. E depois que acha essa coisa parecida, né, eles fazem uma busca, né, faz a busca da família e aí leva você ao relacionamento com aquela criança ou com aquela pessoa para que haja uma adaptação entre você e aquela criança. Então você passa um período com aquela criança, né, de visita, passar um dia, 2 dias, ou visita, e vai nessa situação aí, até que se diga e bata o martelo, é seu filho. Está carimbado, você pode assinar o papel, o documento, e o filho é seu. E o nome da criança é trocado, e é batizado, e sai o certificado de adoção. No reino espiritual, não é muito diferente disso. Não é muito diferente. Deus, quando veio a este mundo, ele veio com a intenção de trazer filhos para si, para a adoção. A adoção é um ato voluntário de Deus e importantíssimo para nós. Por que, pastor? A gente precisa entender, porque sem a lei de Deus no nosso coração, é impossível conhecer a Deus. É impossível uma criança ter uma família sem que ela seja desejada, e não só desejada, mas que seja impressa no coração daquela criança as leis familiares da casa. Ok? Então, quando Deus adota alguém, ele certifica e agora ele vai ensinar como você deve proceder no seu novo lar. Para a gente poder entender um pouco isso, um pouco mais, Gênesis capítulo 6, versículos 3. Sem adoção, sem Deus. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 dias. O que é contender? 120 anos. Eu falei o quê? 120 dias? Tá, 120 anos. Muito obrigado. Está vendo? O pessoal tem que estar esperto, pastor, dá uns rateados. Então, o que é contender? Por que contender? Porque a Bíblia declara: o meu espírito não contenderá. Esse contender é uma briga. É a briga em que o que é certo e o que é errado. O que é certo quer ensinar o que é errado a andar direito.
Quando o homem pecou, o Espírito de Deus não podia mais contender com o homem. Não conseguia mais falar para o homem: você está errado, você está indo por caminhos tortos, você está fazendo coisas que não agradam a Deus, porque o homem ficou sem Deus, ele foi desligado, o homem se tornou carnal. O carnal é aquele que não consegue ouvir a voz de Deus. Ele é desligado de Deus completamente. Então o Espírito de Deus não pode mais contender. A lei de Deus não é mais observada, não é mais entendida pelo homem. O homem sem a lei de Deus é sem Espírito. Então o Espírito não pode mais contender. A gente vê no começo da humanidade que o Espírito foi retirado, porque o homem não obedecia, não enxergava, não olhava para Deus. Então o homem virou órfão. Ele foi completamente desconectado. O ser humano se tornou um ser sem casa, sem família, sem Deus. A gente entende que o Espírito Santo só pode atuar no homem segundo a lei de Deus, que é Cristo Jesus. O homem olhava para a lei, para o que era certo fazer, ele não conseguia fazer. Então, só pode agora o Espírito Santo atuar, selar o ser humano, se a lei de Deus estiver impressa no seu coração. Aí sim o Espírito Santo pode atuar e contender com o homem, mostrando o que é certo e o que é errado. Ok? Então, abre comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e versículo 24. Vamos lá? O que diz aí, versículo 17? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o que acontece na adoção? A adoção ela é feita quando nós entendemos que Cristo crucificou a nossa carne com Ele na cruz. A nossa adoção ela só é feita quando nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é a lei de Deus. O homem foi criado inteiramente conhecendo a lei de Deus. O homem pecou, foi afastado da lei de Deus. A lei de Deus vem ao mundo, se torna homem, ele vem como carne. Esta lei de Deus, que é Cristo, vem ao mundo e, sendo ele homem, cumpre. Então, quando Deus olha para Jesus, ele diz: esse é meu filho amado, esse é o filho que eu amo, esse é o filho que é gerado em mim, é o filho que eu gerei. Então, eu só posso receber o Espírito de adoção se eu creio e acredito no sacrifício que foi feito por mim, porque Ele é o Filho perfeito. Ele é a razão pela qual nós podemos chegar a Deus, porque homem nenhum pode chegar a Deus porque é órfão, porque foi afastado, porque foi desligado de Deus, porque não consegue ver Deus. Só pode ver Deus se Cristo estiver no coração, se a lei de Deus foi impressa no seu coração, para que você acredite e creia nele, ok? A adoção se dá pelo batismo no Espírito, que é a certidão do novo nascimento, pela fé em Cristo Jesus, o Filho perfeito, eleito por Deus. João capítulo 3, versículos 5, 6 e depois do 16 ao 19. Vamos devagar construindo o entendimento para que a palavra de Deus entre no nosso coração e a gente entenda o que é batismo. O que é esse certificado? O que é essa adoção? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. 16. Mas só para a gente poder entender, quando ele fala ali, nascer da água e do Espírito, algumas pessoas falam que a pessoa tem que ser batizada na água
para poder fazer parte do reino de Deus. Não é essa água que Jesus está falando. O batismo na água é o entendimento do arrependimento. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Quando se fala de batismo na água, quer dizer, você se arrependeu, você está mostrando para o mundo que você crê em Jesus Cristo. Então, quando você é batizado nas águas, é porque você entendeu que você era pecador e você estava desligado de Deus. E que você recebeu o verdadeiro batismo. O batismo no Espírito, o selo, a garantia, aquele que faz você clamar, Abba, Pai. Entenderam? Então, quando Jesus está falando para Nicodemos, essa é aquela passagem que Jesus fala com Nicodemos, é importante nascer de novo, ele diz, importa-vos nascer de novo. De que forma? Com o arrependimento e com o selo do Espírito Santo. Mas como que o Espírito vai entrar se o Espírito não pode contender com o homem, se o homem foi afastado de Deus? Jesus vai explicar a partir do 16. Do 16 que eu falei, bota o 15, por favor. Isso. Para que todo o que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, vou abrir um parênteses, este mundo, entendo, no grego, a pastora explicou aqui na quinta-feira, algumas palavras, quando se é traduzida para nós, ela fica meio que sem entender. Porque quando a gente for ler esse texto, vai parecer que Deus salvou o mundo, mas que Deus não salvou o mundo. Deus salvou o mundo ou Deus não salvou o mundo? Esse mundo, na verdade, quer dizer povos, línguas, nações, ok? Porque das nações, dos povos que Deus tirou, um povo para si. O mundo não foi salvo, e a gente vai ver isso na própria leitura. Então, porque Deus amou os povos, as nações, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, entenderam? Então não foi todo mundo, foi para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, esse mundo, volto a dizer, não é o mundo, planeta Terra e todos os habitantes nele, e vocês vão ver, mas para que o mundo fosse salvo por ele, povos, nações e línguas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ok? Então como que ele salvou o mundo se o mundo não está salvo? Se estão sob condenação? Porque é só aquele que crê, só aquele que recebe, só aquele que se arrepende do seu pecado para receber o batismo e o selo da garantia de adoção. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, o único, o verdadeiro, o Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, quando Jesus vem ao mundo, nós devemos olhar para ele e ver, este é o Filho perfeito, e eu quero parecer com ele, porque ele é Filho de Deus, e a gente clama, Abba, Pai, me adota, me escolhe, venha sobre a minha vida, me recebe como seu filho, e quando nos arrependemos, porque as nossas obras são mais, nós recebemos o batismo, o selo da redenção, porque Jesus veio ao mundo nos selar com o Espírito Santo. E o batismo na água é esse entendimento de arrependimento que nós não podemos alcançar a Deus pelas nossas próprias pernas, mas sim pela vontade de Deus através de Cristo Jesus em nosso coração. Então, os homens que foram afastados de Deus, porque o Espírito não podia mais ensiná-los o que era correto, foram recebidos de volta através do sacrifício de Jesus Cristo. A lei de Deus agora é impressa no nosso coração, e o que acontece? O Espírito Santo pode entrar em nós, porque a lei de Deus está em nós. Quando Deus olha do céu, vê o seu Filho, vê a lei dele, a aliança dele expressa, estampada no nosso coração. Ele não vê o nosso erro, ele não vê o nosso pecado, ele vê o seu Filho em nós, e por isso recebemos uma nova aliança, recebemos a adoção, recebemos o certificado de adoção. Nós somos batizados. Esse é o batismo que nos sela para a salvação.
É isso que nós queremos, e é isso que nós pregamos, e é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Abre comigo aí, Mateus, só para ficar bem claro isso, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. João falando. Para arrependimentos. Entenderam? João está dizendo, o que eu estou fazendo? Estou batizando com água, porque vocês estão se arrependendo. Quando as pessoas vinham se batizar com João, João dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam até João confessando os seus pecados. A água não salva, a água não liberta. Você fazer tibum, ou jogar uma água na cabeça, ou de alguém te enfiar debaixo de uma cachoeira e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não te leva a Deus. João está falando, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A continuação da leitura deixa para um outro dia. Mas o Espírito Santo ele vem sobre nós através do poder de Cristo, através do meu arrependimento, olhando para Deus em Cristo Jesus. Eu preciso olhar para Jesus como o centro da minha fé. Eu preciso olhar para Jesus como o Filho perfeito de Deus. Eu preciso olhar para Jesus como o supremo, o perfeito, maravilhoso, aquele que Deus ama e que através dele, Jesus também me ama. Essa é a adoção que nós queremos, essa é a adoção que nós pregamos. Romanos capítulo 8. Vamos ler um pouquinho mais esse texto que nós começamos a falar dele. Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 9, eu botei do 1 aí, mas vamos ler a partir do 9. Eu vou só citar o versículo 1, porque ele vai dar a base para todo o restante. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 1 nos revela que a nossa redenção, ela é um fato concreto e de uma vez por todas, não há condenação. Mas a nossa redenção vem através de Jesus Cristo. Então, não há condenação, não há. Entendam isso, não há. Quando vem o certificado de adoção através do Espírito nos selando, você não é condenado depois. Jesus te salvou para sempre. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de servir a Deus, servindo como se você tem que fazer coisas para alcançar a salvação. Não faça isso. Entenda que você não conseguia alcançar a salvação e por causa do amor de Deus que veio sobre a tua vida através de Cristo Jesus, você foi regenerado e sobre a tua vida não há condenação. Ok? Mas aí ele vai revelando como que é isso. E no versículo 9 ele vai falar assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. E ele vai dizer, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Nos revela muito bem isso, né? Não há condenação para quem está em Cristo. E se não tem o Espírito de Cristo, não tem salvação. Se não tem o Espírito, não tem salvação. Fica bem claro, né? E ele continua, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por quê? Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse Espírito é com letra minúscula. O nosso Espírito ganha vida. O nosso Espírito estava morto. O Espírito do homem. Corpo, alma e Espírito. Esse Espírito foi morto. Esse Espírito foi destruído. Porque ele não quis olhar para Deus. O homem, a iniquidade, fez com que o ser humano se afastasse completamente de Deus. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, esse Espírito é vivificado. E através dessa vivificação, novamente, o Espírito pode habitar no homem através de Cristo. E assim,
traduzir para nós a voz de Deus. E aí ele fala no versículo 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Nós fomos restaurados por causa do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós lemos essa questão do processo da adoção, não existe esse tempo absurdo de uma escolha de Deus pelo ser humano. Existe o chamado no tempo certo, e você ouve a voz de Deus no tempo certo, e quando você ouve a voz de Deus, a tua vida é automaticamente transformada, para que o seu corpo seja restaurado, agora através de um processo de adaptação, para que você entenda os limites e a vontade de Deus na sua vida. Não para que você seja salvo, mas para que você seja corrigido por Ele, agora que você pertence à família de Deus. Versículo 12: de maneira que, irmão, somos devedores, não à carne, para viver de segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Qual é a comprovação de que não existe mais condenação sobre a nossa vida? Que nós ouvimos agora a voz de Deus. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é? Isso é muito legal, porque a gente passa a entender que agora o Espírito começa a te direcionar a obedecer a Deus. Esse é o entendimento de que somos filhos de Deus. Como que a gente sabe que é filho de Deus? Eu já ouvi gente falar, não, que você sente uma coisa assim, aí você sabe que é filho de Deus. Não, você recebe, ouve a voz de Deus assim, do alto. Não, gente, a gente sabe e entende que sobre nós está a redenção, a adoção, porque agora o Espírito de Deus volta a contender com o homem. Entendem isso? Quando o Espírito começa a te mostrar, a provar quem você é, que você é mau e que Deus é bom e que Jesus veio para salvar a tua vida, você pode acreditar que o Espírito Santo está em você. Ele prova para você que você agora é filho de Deus, porque você não quer ir contra a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a verdadeira adoção. A adoção não tem nada a ver com stremelique. Esse é o verdadeiro batismo, não é falar em línguas. Essa é a verdadeira redenção, onde o Espírito de Deus vem sobre o homem, trazendo o entendimento de que Cristo fez por nós. E aí nos dá a conclusão de que agora somos filhos de Deus e que podemos estar em paz, porque Jesus nos redimiu e nos deu o selo da garantia de que somos filhos de Deus. Nós temos agora um certificado, e não é de papel. Não é um certificado de papel, não foi de juiz deste mundo. Não foi de alguma autoridade, ou de algum psicólogo, ou de algum médico, ou de algum engenheiro olhando a sua casa. Não, foi do próprio Deus, que sabia que você não tinha o que dar para Ele, porque você não podia favorecer nada a Deus. Sendo você pecador, Ele te amou voluntariamente e derramou sobre você o seu Espírito, porque você amou o seu Filho, Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados. E agora o Espírito de Deus está sobre a tua vida, e você pode clamar, Abba, Pai. Você pode entender que Ele é o teu Senhor, clamando e dizendo, Senhor, muito obrigado por tão grande redenção. Muito obrigado por me permitir fazer parte da tua família. Muito obrigado por vir neste lugar e me escolher para ser seu filho. Se Deus não fizesse isso, ninguém seria salvo.
ninguém na face da terra seria salvo, ninguém receberia a salvação do Senhor se Deus não enviasse o seu Filho, e se Cristo não morresse na cruz, e se Cristo não fosse santo até o fim, e se Ele não tomasse sobre Ele os nossos pecados, ninguém seria salvo, ninguém receberia o batismo da redenção, ninguém seria selado, ninguém seria redimido, e sobre nós continuaria a condenação, e sobre nós continuaria a perversidade, e sobre nós continuaria a iniquidade e a transgressão, só iria aumentando. Nós pecamos e transgredimos e continuamos cometendo iniquidade, e a coisa se tornaria como se fosse uma bola de neve, só aumentando, e cada vez mais a ira de Deus estaria sobre as nossas vidas. Mas Jesus veio a este mundo para nos dar a redenção. E agora Jesus está em nossos corações como a lei de Deus, estampada. Tem um versículo até nos profetas que fala sobre isso, que ele não seria, a lei de Deus não estaria mais do lado de fora, vamos dizer assim, mas ela estaria no coração, impressa no coração. Essa lei é Jesus. Ele habita em nós. Nós temos a garantia, nós temos o conforto, nós temos a redenção, e nós podemos dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Hebreus, capítulo 12, do 5 ao 8. Essa é a parte importante agora que nós precisamos estar atentos. Primeiro, para a gente poder identificar se verdadeiramente fomos batizados pelo Espírito Santo. E segundo, para que a gente não fique de chororô, nem mimimi. Essa é a parte em que você foi levado para dentro do reino de Deus. E você está cheio de carrapicho, você está cheio de manias, você está cheio de defeitos. Com todo respeito, o nosso pai era o diabo. E vocês imaginam o ensinamento do nosso pai antigo, que não era pai, é mercenário, é mentiroso, é homicida, como diz a Escritura. O ensinamento dele é só de destruição, é só de perversão. Nós podemos ver hoje, aí por essas leis que têm entrado aí, e estão tentando destruir a igreja através dessas leis. Estamos sendo obrigados a fazer casamento de homem com homem, de mulher com mulher, estamos sendo obrigados a abrir a porta, a fazer tudo que as pessoas querem. Em alguns países estão entrando igrejas, queimando igrejas. Muitos pastores, para não serem atormentados ou presos, estão permitindo que essas coisas entrem. Mas também tem muitos pastores que entenderam a salvação e que entenderam que eles não pertencem mais a esse mundo, que não há mais condenação sobre a vida deles, que eles têm mantido-se firme, entendendo que a nossa salvação e o que Deus tem para nós é superior a tudo que há aqui. Muitos têm sido presos, estão sendo caçoados, a imagem deles tem sido denegridas, mas diante de Deus eles estão sendo exaltados, porque sobre a vida deles está o Espírito de Deus. Então essa é aquela parte em que Deus, com o seu Espírito, agora quer usar a tua vida. De que forma? Olha o que está escrito aí. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Vou ler de novo. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Só os filhos do diabo, que o diabo deixa correr solto. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes desse contender carne e espírito, do Espírito te dizendo o que é certo, e você fazendo pirraça, chororô, manha diante de Deus, não quero, e vai lá o Espírito Santo, epa,
você é meu filho, entenda a correção, eu te salvei, você é meu, é para obedecer, é para ouvir a minha voz. Se não tem correção, sois então bastardos e não filhos, vocês continuam órfãos, sem Deus. Versículo 9, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, nós precisamos entender que se Deus nos selou, nos batizou e sobre nós está a vida de Cristo, sobre nós também haverá contender do Espírito contra a nossa carne. O Espírito vai nos mostrar, nos educar, nos levar cada vez mais a sermos parecidos com Cristo, porque Ele é o Filho perfeito. E nós não. Mas sobre nós deve haver esta alegria, porque isso é graça. Deus não precisava vir a este mundo nos salvar. Ele não precisava, Ele poderia, e eu já falei isso, eu falo e vou falar, e isso precisa estar gravado nos nossos corações. Deus podia ter destruído tudo, feito para a honra e glória do seu nome, e destruído tudo. Mas Ele decidiu vir a esse mundo e nos permitir sermos semelhantes a Ele, morrendo numa cruz, vindo como homem, porque nós não conseguimos olhar para Ele, então Ele veio como homem, Ele se sujeitou a Deus e aos homens, tomou sobre Ele os nossos pecados, e agora, através dele, nos deu a redenção e nos permitiu fazermos parte desse reino. Agora, o selo de Deus está sobre a nossa vida. O Espírito de Deus habita em nós. Se nós não temos correção, não temos Deus. Se temos correções, fiquem felizes, porque Deus está em você. É legal de falar isso, né? A gente é frouxo com os filhos, né? Frouxo. A gente começa a corrigir durante um tempo, depois deixa uma coisa ou outra para a gente não se aborrecer. Não é assim que a gente faz. A gente é assim, a gente é humano. Mas Paulo vai dizer, Paulo, autor aos Hebreus, eu cismei na cabeça que é Paulo, tudo bem. Mas o autor aos Hebreus, ele vai dizer, se está... Versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Isso nem todos os filhos fazem, mas entendem que os pais, eles querem corrigir os filhos, porque sabem que um filho não sabe se direcionar. Você vê a luta que agora a Elaine teve, né? Vamos usar como exemplo. E essa dificuldade, mas que é algo bom, porque ela precisa trazer o entendimento, né, das crianças, daquilo que é certo. Isso é bom, gente, isso é bom, isso é admirável, porque é isso que Deus faz conosco, porque se não houver correção, há desvios. Deixa uma criança fazer o que ela quiser. Deixa. Vocês estão vendo, as leis que estão andando por aí, é para que seu filho faça o que ele quiser, para que você não tenha autoridade sobre ele. E outra, não é só os pastores que podem ser presos, não. Nós também, se tivermos filhos, e nós corrigimos eles segundo a lei de Deus, é capaz dos homens dizer, não pode não, a criança tem que fazer o que ela quiser, ela tem que ser livre. Deixa uma criança ser livre. Ela não sabe ler e escrever se não for para a escola para aprender. E se nós não ensinarmos, o que vai acontecer? Não vão aprender. E a iniquidade, a transgressão só vai aumentando. E o pecado é a mesma coisa com nós. Conosco. Com nós é ótimo. Conosco. Porque se o Espírito de Deus não estiver em nós, só há aumento de iniquidade e transgressão. Só. Por isso, louvem a Deus. Agradeçam a Deus por essa adoção. Agradeçam a Deus porque Deus não tem mais ira sobre nós.
A ira de Deus não está mais sobre a tua vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram selados por Deus. Não há mais condenação. Há vida e vida eterna através da correção e do selo maravilhoso do nosso Espírito Santo. E isso é bom demais. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agradecer a Deus e pedir para que aqueles que entram neste lugar possam ouvir de nós e ver em nós esse selo, esta certidão, que nós podemos mostrar com orgulho, com alegria. Já viu uma criança quando é adotada? Eu não sei como é que é num lugar onde ficam as crianças para serem adotadas, os lares que recolhem essas crianças, mas assim, eu quero dizer que a gente não tem ideia das coisas que acontecem de verdade. Nós visitamos alguns orfanatos e muitas crianças são largadas. Não tenham cuidado. Vocês imaginam quando uma criança dessa é voluntariamente achada e ela é trazida para um lar. Vocês imaginam o gozo, a alegria daquela criança imperfeita, arteira, mas que tem agora um lar. Tem papai e mamãe. Foi isso que Deus fez conosco. Ele olhou para nós, num orfanato, num lugar onde nós não tínhamos valor nenhum, nem por aqueles que cuidam. Mas Ele olhou e disse: é meu. Nos lavou, nos limpou, nos deu um lar, nos deu roupa, nos deu vida, nos deu esperança. Vamos orar.